seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na semana passada, nós trabalhamos sobre agricultura, que envolve o plantio e o cultivo de vegetais. Nós conversamos um pouquinho sobre alguns cuidados que precisam ser feitos dentro da agricultura na hora que você vai colher e plantar os vegetais. Nós conversamos um pouco sobre a aração, que é o processo onde a terra ela é movimentada e esse processo faz com que a terra tenha uma boa oxigenação. As minhocas ajudam em todo esse processo de oxigenação do solo, melhorando o cultivo. Depois nós conversamos sobre a irrigação e a drenagem. A irrigação seria para aqueles solos que eles não têm muita água. No caso, então você precisa colocar água neles. E a drenagem já é o processo contrário, que seria quando o solo tem muita água, você faz a retirada dessa água para melhorar o cultivo. Hoje nós vamos conversar sobre adubação, que tem tudo a ver com o adubo, que seria uma substância que é produzida que traz nutrientes para o solo. Muitas vezes, pelo solo não ser nutritivo, acontece essa falta de nutrientes e o adubo faz com que haja essa reposição. E quando nós falamos sobre adubo, nós temos que entender que existem dois tipos de adubo, que é o orgânico e o sintético. O orgânico, ele é proveniente de restos de coisas, por exemplo, de secreções de animais, restos de folhas, restos de comida, então esse é um tipo de adubo, que é o orgânico. Já o sintético é feito por fertilizantes. Você pode ver aqui um tipo de adubo orgânico. E eu te mostro agora o tipo de adubo, no caso, que seria sintético. Eles são muito diferentes, não é mesmo? Um totalmente diferente do outro, mas os dois são utilizados em relação à agricultura. Eles ajudam na hora da plantação dos vegetais. Então, no livro, na página de número 122, aparece um pouquinho no Você Sabia de um método que é utilizado dentro da agricultura. Esse processo é rotação de culturas e adubação verde. Quando nós falamos de rotação de culturas, tem a ver com o solo. Então vamos pensar assim, quando existe a plantação, sempre o solo acaba perdendo nutrientes. E o que os agricultores fazem? Eles fazem a alteração daquilo que eles vão plantar. Então um ano eles plantam soja, outro ano eles plantam milho. E quando nós falamos sobre adubação verde, nós temos que lembrar sobre adubo orgânico, que tem a ver com os restos das plantas. Então, quando eles fazem o plantio, sempre quando eles vão colher, ou eles colhem no meio do processo, sempre resta, então, algumas partes verdes. Então, esse processo que fica, faz com que o solo ele pegue nutrientes e acabe servindo como um adubo. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os defensores agrícolas. Uma das formas de aumentar a produção agrícola é defender ela, no caso de doenças, de pragas que podem vir. Esses defensores agrícolas são conhecidos também como agrotóxicos. Essas substâncias, elas ajudam a combater doenças, a combater pragas que podem vir. E essas pragas, elas podem ser causadas por fungos, por insetos que acabam passando dentro da plantação. Então, essa substância faz o quê? Com que haja a exterminação de todo tipo de coisas que possam causar, então, as pragas e as doenças. Infelizmente, o uso dessas substâncias pode causar males ao meio ambiente. Essas substâncias acabam prejudicando o solo, tirando todos os nutrientes dele e os seres vivos que moram nele. Então, os seres vivos que talvez sejam bons para o solo, que ajudem na oxigenação, acaba que esse tipo de substância acaba exterminando tudo isso. Além do mais, essas substâncias também prejudicam a nossa saúde, porque contaminam, no caso, as plantas, a agricultura que está sendo plantada naquela região. E mesmo depois desses produtos chegarem na nossa casa, a gente fazer a higienização deles, eles continuam prejudicando a nossa saúde. Por isso, hoje em dia, existem produtos orgânicos que dispensam o uso de agrotóxicos. E podem acontecer casos de intoxicação por causa dos agrotóxicos. Então nós devemos procurar o nosso médico para ele passar um tratamento adequado para a gente.
quando nós falamos desse tipo de substâncias, nós pensamos que elas são muito boas porque ajudam numa parte, mas elas também não são tão boas porque acabam prejudicando a nossa saúde. Então nós devemos ponderar aquilo que realmente é bom e que faz bem para a nossa saúde e aquilo que não faz tão bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto sobre agrotóxico, nós vamos falar sobre a hidroponia. A hidroponia, no caso, tem tudo a ver com o cultivo. É um cultivo diferenciado, onde não se precisa de solo. Então, o que eles fazem? Eles colocam, no caso, as raízes dentro de uma água e essa água tem todos os nutrientes necessários para que esse cultivo ele cresça e depois possa ser ingerido. Esse tipo de cultivo, ele tem baixo custo, não precisa de muito espaço e ele rende bastante. E por ele ser produzido através da água potável, faz com que não exista nenhum risco para a nossa saúde e sejam alimentos mais saudáveis. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as queimadas. Esse processo, então, consiste na queimada, no caso, de toda a vegetação, para que assim exista uma plantação seguinte. O resto dessas queimadas, as cinzas, elas servem como adubo, mas esse processo, por mais que seja mais barato, ele não é muito bom para o nosso planeta. Por conta das queimadas, acaba acontecendo o quê? Alguns animais que estão no solo acabam morrendo, tirando também o potencial que esses animais, esses pequenos insetos podem ter para o solo. E outro ponto são os gases emitidos para a camada de ozônio, então também não acaba sendo muito bom esse processo. E por mais que as cinzas gerem todos os nutrientes depois para formar o adubo, mesmo assim, muitas vezes não consegue ter por exemplo, uma área certinho vai queimar desse lado até esse lado. Se o fogo aumentar muito, acaba se estendendo para outros lugares que não deveria acontecer. E muitas campanhas vêm acontecendo para que esse tipo de processo seja realmente exterminado, que não exista mais. Para evitar esse tipo de sistema das queimadas, os agricultores eles podem utilizar outras técnicas, como as enxadas, os tratores e outros métodos para que haja a liberação do caso dos restos da plantação anterior. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima aula. Tchau pra você!